que o Serginho deixou o Santos, Giovanni Afonso? 2010, há 14 anos atrás, Marcão. Elias, há 14 anos atrás o Serginho não servia para o Santos. Você acha que 14 anos depois ele pode ser uma peça importante no Peixe, depois de ter rodado aí por vários clubes do futebol brasileiro, também jogado no futebol japonês, na Coreia do Sul? Você acha que o Serginho, 14 anos depois, Elias Russo, pode ser esse meia que tanto nós precisamos, Elias Russo? Não, Marcão, eu não acredito que seja esse meio que nós precisamos e que nós queríamos, né? Que nós gostaríamos de ver jogando com a camisa 10 do Santos, porque é um jogador que não serviu lá atrás, né? Claro que o Santos em 2010 tinha um time que estava voando, mas é um menino que saiu aí agora 14 anos depois, bem mais velho, volta. Mas eu acho que o Carille deve saber o que está fazendo, né? Ele tem acertado em algumas contratações aí que ele tem indicado. Então, é um jogador que passou por clubes pequenos, né? Há muito tempo no Japão também. Espero que realmente venha para pelo menos servir, né? Já que a gente não tem um reserva para o Juliano, porque o Casares definitivamente não dá, né, Marcão? Então, a esperança é essa, a expectativa é que ele venha, realmente tenha pelo menos um pouco de qualidade e mais vontade para pelo menos vestir essa camisa do Santos em alguma necessidade, aí na ausência do jogador como o Juliano, ou caso o Carille queira fazer uma mudança no plano tático dele ali, para ver se o jogador realmente tem utilidade. Mas eu prefiro esperar ele entrar em campo, jogar, para dar minha opinião, porque é muito tempo longe também, né, Marcão? Então, um jogador que vem com uma certa insegurança por parte do torcedor. Giovanni, o Carille elogiou bastante o Serginho na entrevista quando perguntado, né, sobre a contratação do Serginho. Disse que, inclusive, fez 2 anos maravilhosos no Maringá, ou seja, o Carille meio que desconstruiu aquela fala que o Serginho teria chegado ao Santos através do pai do Neymar, ou seja, ele bancou o Serginho, que ele indicou o Serginho, não é isso, Giovanni Afonso? Sim, Marcão, me recordo, estava aqui na Vila Belmiro, acho que foi após a vitória do Peixe contra o Paysandu, ele admitiu que o Serginho chegou por indicação dele, Fábio Carille. Ele disse que acompanhou os 2 anos maravilhosos do jogador no Campeonato Paranaense, representando a equipe do Maringá, que hoje disputa a 4ª divisão do futebol brasileiro. Então o Fábio Carille disse que o Serginho é responsabilidade dele, ele que indicou o jogador, é um jogador que chega para jogar centralizado, Marcão. Ele disse que até existe a possibilidade dele jogar caído um pouco mais pela direita, os seus mapas de calor mostram isso, que o Serginho gosta de cair um pouco mais pro lado direito, porém, nas palavras de Fábio Carille, Serginho chega para jogar centralizado e disputar posição com Juliano, Nonato e também Casares, jogadores que perderam muito espaço no time do Peixe, Marcão. Perfeito. Boa sorte aí o Serginho, vamos acompanhar daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, a entrevista coletiva do novo meia do Santos Futebol Clube. Agora, Giovanni, fato é que o Santos se prepara para a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Santos só joga agora segunda-feira. Teve uma nova mudança de horário, né? O jogo saiu das 20 horas para as 21 horas. Como que está a preparação do Santos para essa partida, Giovanni? O Carille me parece estar rindo à toa. Departamento médico vazio, né? Muitos jogadores voltando. Parece que o Carille vai ter praticamente todo o elenco à disposição. Traga pra gente as novidades do dia sobre o Santos Futebol Clube e a preparação para enfrentar o Guarani, Giovanni. A palavra é exatamente essa. Fábio Carille terá praticamente todo o seu elenco à disposição para enfrentar o Guarani na próxima segunda-feira, aqui mesmo na Vila Belmiro, às 21 horas, Marcão. Carille, que teve boas notícias para essa semana, está contando com os retornos tanto de William Bigode, 2 meses parado por conta de um problema muscular na coxa esquerda, e também do retorno do garoto Sandri, 21 anos, que estava 9 meses parados por conta de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Então, esses 2 jogadores passam a treinar normalmente e devem ser relacionados para essa partida do Peixe, válida pela 3ª rodada. Outra boa notícia é do atacante Pedrinho, jogador de 24 anos que foi preservado para a viagem de Florianópolis, sentindo incômodo no PUPS, já está na parte de transição física e também não deve ser um problema para a partida contra o Guarani. De resto, Marcão, os reforços já treinaram com o grupo, tanto o Patrick como o Serginho estão treinando com o Fábio Carille. A única baixa é o Aderlan, que por conta da fratura no seu dedo mindinho da mão esquerda, segue ainda treinando em separado. Mas, Marcão, de resto, Fábio Carille terá todo o elenco à disposição
departamento médico, o famoso DM, está limpinho, sem ninguém ali para dar dor de cabeça para os médicos, Marcão. Elias, que grande notícia, hein, Elias Russo? O departamento médico do Santos, que normalmente é bem cheio, a toda semana temos aí notícias de jogadores entrando e praticamente não temos notícias de jogadores saindo. O papel se inverteu, Elias Russo. Tá todo mundo liberado. Somente aí o Aderlan que preocupa um pouco mais, né? Porque está se recuperando, tem treinado em separado para não ter contato por conta da cirurgia. No mais, Elias Russo, tá todo mundo nas mãos de Fábio Carille. Elenco todo à disposição, Elias. Marcão, muitos jogadores debutando aí, né? Tanto tempo no departamento médico, vamos ver se eles, espero que eles não tenham esquecido de jogar futebol. E agora os médicos do Santos, o departamento médico vai poder pegar uma prainha aí também, finalmente aproveitar o sol forte do Santos, da Baixada aí, e curtir um pouquinho, né, Marcão? Mas a gente brinca, mas é claro que é importante, né? Principalmente ver os atacantes voltando aí, o Pedrinho, o William Bigode, porque o Santos está carente, né? Não dá mais para aguentar Morelos, o Carille não está tendo tantas opções. Então acho que principalmente o William Bigode, né? Que é esse jogador que apesar da idade pode suprir essa ausência do Furtin numa necessidade, já que o Morelos definitivamente, acho que o Carille tem que tomar uma decisão e tirar do grupo, porque não dá mais. Mas enfim, né, bom ver o Jair também, mais uma vez, voltando, tomara que dessa vez seja definitivo, que não precise voltar mais para o departamento médico. E alguns jogadores, né, que a gente sabe que não tem qualidade, mas é importante para eles também, né, estarem saindo do departamento médico, Sandri, Alisson, para que, se não der para continuar no Santos, pelo menos dê seguimento à carreira deles aí, né, Marcão? Mas é bom demais ver o time todo pronto aí. O Aderlan é um jogador que não vai fazer tanta falta, porque o JP Sherman está muito bem, ainda tem mais 2 laterais para reserva ali, então que bom que está todo mundo pronto para jogar. Todo mundo à disposição do treinador Fábio Carille, Giovanni Afonso. Patrick e também Serginho devem ser novidades já contra o Guarani, né, Giovanni Afonso? Porque o Patrick, somente se ele tiver uma lesão muscular, mas se ele não tem nenhuma lesão, e eu acho que o Santos deve ter se cercado de informações, de garantias que o Patrick estava bem, a questão do Patrick é condicionamento físico. E o Patrick já está treinando há 7, 8 dias, ou seja, tem aí mais 5 dias de treinamento diário até a partida de segunda-feira. Então, tudo indica que vai para o jogo. E também o caso do jogador Serginho, que vinha jogando no Maringá. Jogou aí no mês de março, muito provavelmente, pelo Campeonato Paranaense. Então, dá para garantir que Patrick e Serginho estarão pelo menos no banco na segunda-feira, Giovanni Afonso? Dá sim, Marcão. São 2 jogadores que estão treinando normalmente com o Fábio Carille. Falando primeiro um pouquinho do Patrick, ele não viajou para Florianópolis justamente para chegar a 100% para essa partida contra o Guarani. Claro, o que pega é o ritmo de jogo, condicionamento físico, já que ele não entra em campo desde o dia 2 de março. Então faz muito tempo que o Patrick não entra em campo. Mas, Marcão, ele foi mantido no CTR Pelé, está fazendo uma preparação especial, então para o jogo contra o Guarani, ele chega a 100%, talvez não para ser titular, muito por conta disso, da falta do ritmo de jogo, mas pelo menos no banco de reservas, o Patrick deve estar sim, assim como o Serginho, Marcão. O Serginho, como você disse, está atuando, né? Ele atuou no mês de abril, ele atuou, a última vez que ele entrou em campo foi no dia 6 de abril, pela final do Campeonato Paranaense, então ele está com certo ritmo de jogo, e é um jogador que também agrada o Fábio Carille, Marcão. Então a tendência é que tanto o Serginho como o Patrick, 2 meio-campistas aí que chegam para reforçar o Santos, sejam relacionados na segunda-feira. Tá aí o Giovanni Afonso. Deixa eu mandar um grande abraço pra galera que tá curtindo o Varanda Futebol Debate. O Gustavo Castro, o Serginho vai brocar 3 contra o Guarani. O Edson Coronato, o Russo quer que o Morelos saia e o Santos pague a rescisão. Não funciona fácil assim. Edson, eu concordo com o Elias Cabrini Russo aí. Você precisa chegar a um acordo com o Morelos, ou vamos pagar o contrato do Morelos até dezembro de 2026, o Morelos aí. Você precisa forçar uma saída do Morelos. E aí ele abrir mão de uma parte do salário dele e negocia o restante do contrato. O que não dá é para você ter o Morelos no grupo tomando espaço de um outro jogador, e um jogador que até agora mostrou que não tem condições de jogar no Santos. Então, não é questão de pagar o salário do jogador ou toda a rescisão do contrato, não. Você precisa tentar, e aí, claro, né, ninguém do Santos vai falar isso abertamente, mas
Quando você tem um funcionário que tá dando trabalho, você força a saída dele, ué. Coloca... Isso acontece nas empresas ou não acontece? Você tira o cara de uma função principal e coloca ele lá para pegar a impressão. Entendeu? Você tira ele da visibilidade de forma que ele força aí, você de alguma forma provoca a saída dele. Ué. A não ser que ele seja muito acomodado e queira continuar sem ter visibilidade. Então, o que eu acho que o Santos tem que fazer com o Morelos? Afastar o Morelos. Isso é minha opinião. Porque aí, Elias Russo, ele vai se provocar a buscar um outro clube, né? Exatamente, é claro que não é fácil a situação, mas o presidente está lá para isso. Problemas sempre vão haver, principalmente num time grande como é o Santos, o cara tem que ter muita competência e habilidade para resolver esses problemas. É claro que é uma situação difícil porque tem um contrato, é um salário alto, mas o cara não pode estar em campo, o Santos não pode entrar em campo com um jogador a menos só porque o cara tem um salário alto e tem nome. Então tem que resolver o problema e dar oportunidade para quem está em melhores condições para jogar. Essa que é a questão. Se o jogador não tem capacidade, dá um jeito de se livrar dele. Ô, Marcão. Diga, Giovani. Só para trazer um número aqui, tá? Hoje o Morelos recebe ali na casa dos R$400 mil de salário, né? Se a gente pegar isso, o quanto que ele vai receber até o final do seu contrato, que é até dezembro de 26, o Morelos vai receber exatos R$14 milhões e 500 mil do Santos Futebol Clube. Então olha o valor gasto para um jogador, olha como esse dinheiro poderia ser usado por outra coisa. Então, Marcão, acho que estratégias de rescisão de contrato, você tentar pagar isso, talvez no valor mais reduzido, tentar pagar 10, 7, sei lá, 12 milhões que seja, para tentar diminuir esse alto salário para um jogador que entrega nada dentro de campo, né, Marcão? Exato, Morelos tá amarrado ao contrato, tá sentado no contrato claramente. E olha, o jogador que não se preocupou até agora. Ah, emagreceu, Marcão. Tá, 7 meses depois? 7 meses depois? E a questão física? Será que existe confiança no Morelos? O cara tá 7 meses no Santos, agora ele foi emagrecer? Então me desculpem. Eu não acredito mais no Morelos mesmo. Não acredito mais. Quando ele fizer 2, 3, 4, 5 gols, aí a gente conversa. Antes disso, não, eu já dizia isso antes da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Morelos queimou muitos cartuchos comigo e com todos os torcedores do Santos. Então, espero que ele seja responsável, treine muito, entre e jogue. Agora, ficar aqui defendendo o Morelos? Não vamos fazer isso não, de jeito nenhum. Giovani Afonso, me diga uma coisa. Tem mais um jogador afastado por Fábio Carille, hein? Giovani? Exatamente, Marcão. Leonardo Zabala, jogador boliviano de 21 anos, foi afastado por Fábio Carille. O Zabala não faz mais parte dos planos do Santos para essa temporada, Marcão. Jogador que chegou em setembro de 2021 pelo Peixe, nas categorias de base, pelo Sub-20, soma 43 jogos e 4 gols, porém não agradou Fábio Carille nesses últimos treinamentos. Ele que sofreu ano passado uma lesão de ligamento cruzado anterior, voltou nessa temporada a poder atuar, porém ali não conseguiu entrar no ritmo de jogo ideal, não conseguiu agradar o treinador do Santos. Então a partir de agora o Zabala passa a treinar com o famoso grupo B, né? Os jogadores que treinam em separado ali, que treinam em outro horário do grupo principal, se juntando a uma lista de 10 jogadores, Marcão, que são eles: Paulo Mazzotti, os zagueiros Thiago Balieiro, Derek e agora Leonardo Zabala, os laterais Cadu e Pedrinho Escaramuça, além dos meio-campistas Rafael Moreira, Balão, Kevin Maltz e também Ivonei. Todos esses 10 jogadores não treinam com o grupo principal, Marcão. Mais um jogador afastado, Elias Russo. Zabala, o boliviano, afastado pelo treinador Fábio Carille, vai ficar naquele grupo de renegados. Agora são 10 jogadores ao todo. Elias Russo, vou colocar na tela rapidinho. Paulo Mazzotti, Balieiro, Zabala, Derek, Escaramuça, Cadu, Rafael Moreira, Balão, Kevin Maltos e Ivonei. Acerta o Carille em afastar o Zabala, Elias? Marcão, eu sinceramente acho que poderia ter um pouquinho mais de paciência, porque o Santos já está perdendo alguns zagueiros, né? A gente sabe que tem a temporada pela frente aí e o Santos vai precisar de zagueiro. Acho que é um jogador
que pelo menos na base foi bem, alguns jogos que eu vi, eu acho que é um jogador que poderia crescer ainda mais, e eu não entendo o critério, né? Você vê um Vinícius Balieiro no banco de reserva do Santos, não joga nunca, e não é afastado, tem que o menino, né, que é mais jovem, poderia ter uma oportunidade, pelo menos testar o jogador em algumas partidas, aí de repente dispensa o jogador, que eu acho que tem alguma qualidade, não é um zagueiro que a gente pode dizer, não, esse cara é um nível muito alto, mas o elenco do Santos hoje para disputar uma Série B, eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais, dado pelo menos algumas oportunidades para ele, que ele não teve, né? Ao contrário de tantos outros jogadores aí, como é o caso do próprio Vinícius Balieiro, que não sai nunca, né? Então, eu acho que o Carille, na minha opinião, se precipitou ao dispensar esse jogador. E olha, quando a gente olha os afastados aqui, Giovani, os casos que mais preocupam são aqueles de contrato longo, né? O Derek, até março de 2026... Temos também o Kevin Maltos até março de 2026, Balão até dezembro de 2025, Ivonei até julho de 2025, o próprio Léo Zabala tem aí mais 1 ano e meio de contrato até dezembro de 2025. Esses são os casos mais preocupantes, né, Giovani? Contratos longos, né? Sim, Marcão, sem dúvida, e sem contar também aqueles que estão emprestados, né, Marcão? Separei aqui até alguns exemplos, veja, temos o Vitor Michel, lembra dele, Marcão? Centroavante grossão das Sim. Categorias de base, tem contrato com o Santos até dezembro de 2025. Outro caso, Edi Carlos, até junho de 2026. Vinícius Zanocelo, esse eu faço questão de falar. Vinícius Zanocelo, até dezembro de 2027. Então, assim, Marcão, são muitos contratos mal feitos, né? De jogadores fracos, jogadores que não entregam dentro de campo, e tem aí mais 2, 3 anos recebendo o salário do Santos Futebol Clube. Que coisa impressionante, hein? Irresponsabilidade de gestões passadas, e volto a dizer, continuamos vendo algumas situações ruins nessa gestão também. Renovações ruins, contratos longos, contratos renovados de jogadores que não cabem mais no Santos. Então, não adianta a gente falar só do passado. Tem coisa sendo feita errada também na gestão atual, hein? Aí chega um novo presidente daqui 3 anos, não, porque... Não, esse é o problema. As práticas continuam sendo as mesmas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. As avaliações são ruins. Empresários pintam e bordam no Santos há muito tempo. Essa é a verdade.